Boa noite. Hoje é terça-feira, 21 horas. Cá estamos para mais um programa Tejanos. Desta vez é a sua vez. E hoje para falarmos sobre as tradições de Carnaval na Chamusca. Desta vez a moderação é feita por mim, Francisco Mendes. A parte técnica é feita por Nelson Ferrão. E esta emissão é transmitida, como sempre, pelos nossos canais do Facebook, do YouTube e ainda do X. Hoje, como dizia, temos para falar sobre o Carnaval na Chamusca, as tradições, e mais em particular sobre o jogo do Quartão e sobre o enterro do Galo. Para isso temos connosco uma pessoa que desde sempre, desde há muitos anos, vive na Chamusca, conhece estas tradições e que é o Sr. Manuel José Aranha. Boa noite, Sr. José Manuel, ou Sr. Manuel José, desculpe. E estou-lhe a trocar o nome. Não tem problema. Começávamos, antes de irmos propriamente a estas tradições, por lhe perguntar, e uma vez que, como referi, sempre viveu na Chamusca desde há muitas décadas, desde os anos 40, viveu os anos 50, por aí fora, do século passado, como é que era a vida na Chamusca nesses tempos? Que diferenças é que tinha da vida de hoje? Certamente muitas. Sim, pois eu nasci em dezembro de 41, sou ainda da última década do final do século passado, já tenho alguns anitos cá em cima do pelo, e estas histórias da Chamusca, as tradições da Chamusca, das quais fazem parte aquilo que o senhor está a referir, no caso do Carnaval, e particularmente porque é praticamente um exclusivo, o jogo do Quartão será um exclusivo da Chamusca. O enterro do Galo já será, noutros lados terá outro nome, mas é mais ou menos a mesma temática também, que é uma forma de exprimir e de criticar algumas situações passadas no ano anterior. E eu acompanhei isso desde pequeno porque o meu pai era um homem da agricultura, ele foi fundador do Sporting Clube Chamusquense, eu logo de cachorro comecei a andar atrás das atividades e tal, e depois interessei-me porque tenho de facto dentro de mim algum bairrismo, às vezes se calhar até doentio, mas tenho um bocado de amor à Chamusca e acompanhei desde cachorro isso, e sempre por experiência que tenho, não muito historicamente, a não ser que tenha recorrido a alguns escritos que há sobre estas coisas, mas para aquilo que eu vivi posso ir explicando algumas coisas. Então, vamos por partes e vamos começar pelo jogo do Quartão. Este é um nome que, para a maior parte das pessoas que não são da Chamusca, pelo menos, pouco dirá, e que parece um pouco estranho. Explique-nos lá como é que é exatamente este jogo, como é que se joga. É na quarta-feira de cinzas que se joga, mas como é que ele é exatamente? Isto segundo reza a lenda, né? Isto começou no princípio, talvez do século passado, ou talvez antes até, entre as mulheres, porque assim vivia-se era muita pobreza, era grande o analfabetismo, também não havia interesse pelos governantes de que esse analfabetismo fosse combatido, e o pessoal ia vivendo com todas estas limitações, e consta que isto começou por as mulheres tinham os seus quintalitos, tinham os quartões que era o quartão, era água em casa, né? Não havia outra maneira de ter água em casa senão ter um quartão com água que se ia buscar à fonte ou uma bica, e era assim que as pessoas tinham alguma água em casa. E depois os quartões... Portanto, o quartão, no fim de contas, é uma bilha, não é? Uma bilha Exatamente, grande. É uma bilha. Os quartões é uma quarta de barro, é uma bilha, sim. E então, é claro, aquilo partia-se ou instalava-se com o uso, e elas punham de lado e depois aproveitavam a quarta-feira de cinza, isto é o que consta. Aproveitavam a quarta-feira de cinza para depois atirar aquilo umas às outras, para se desfazer aquilo em cacos, que era uma forma de limpar, porque a quarta-feira de cinzas era, segundo dizem, era o fim do ciclo, que iria dar depois início a um novo ciclo a partir pronto, o Carnaval, entrava-se na Quaresma e começaria outro ciclo. Foi daí que começou. Depois, dizem que foi, entretanto, isto passou a ser um jogo só de homens, as mulheres não entravam nestas brincadeiras, e o pessoal à quarta-feira, no último dia do Carnaval, quando noutros lados até já nada havia, na Chamusca tinha, e ainda se tem essa tradição, que hoje é acompanhada até por muita juventude, de se fazer esse jogo no quartão. Claro, hoje já é com quartões que até se vão encomendar, que se compram e tal, mas naquele tempo ainda era também essas bilhas que havia, os quartões instalados, os potes,
as cafeteiras de barro, tudo aquilo que se poderia partir e que se jogava entre o pessoal, tudo aquilo se reunia para depois fazer a tal tradição de jogar aquilo. Começaria por um almoço, isto foi assim o princípio, ainda hoje é, por um almoço, chamavam-lhe um almoço do grego, que era um almoço em que se juntava a malta que se preparava para isso, onde também iam preparando logo a história das quadras que se fazia depois em verso das passagens ao longo de um ano, para depois no Inter do Galo, depois era descascar, era alta abaixo, né? Mas era assim, e então esse jogo do Quartão foi começado por aí, entre homens, pronto, naquela altura hoje anda uma carrinha, porque os tempos são outros, com os Quartões, e porque fazem o mesmo percurso, seguem a tradição, mas naquela altura andavam uns moços já assim mais adultos, com umas varas, com os Quartões e os potes e as cafeteiras enfiadas, e depois paravam ao pé das tascas, porque naquele tempo, na Chamusca, e nos outros lados, mas falamos aqui na Chamusca, havia as tabernas, era o ponto de encontro, onde o pessoal se juntava, e então a Chamusca tinha para aí umas 30 ou mais, hoje contam-se pelos dedos as tabernas da Chamusca, tem os cafés e tal, onde a malta se junta, quer dizer, dá-se a volta à mesma, com o mesmo sentido, embora o espírito está lá, embora seja diferente, porque os tempos também são outros, não é? Mas nos tempos mais antigos era verdade que as quartas, os quartões, essas tais bilhas, eram roubadas nas fontes? Acontecia muitas vezes que o pessoal procurava nos quintais, as pessoas muitas vezes tinham lá os quartões, os quartões, quando tinham uma boca esfolada ou partida, e que eles podiam, compravam a olaria, também cá havia um oleiro, e havia oleiros aqui praticamente de todo lado, onde estavam a fabricar isto, porque é tal história, era água em casa, era estes quartões. E então o pessoal andava por ali a pescar e tal, olha, pá, fulano tal tem lá um quartão assim, coisa. Chegavam lá, às vezes, quando o homem estava deitado, a mulher roubavam aquilo, pois isso também acontecia, depois juntavam-se e pronto, e havia outros, que até os próprios da casa, mais novos, este quartão já não presta e leva e tal, e lá convenciam os velhos e deixavam-nos ir, tudo para juntar material, para poder ter matéria para se poderem deslocar de taberna em taberna, onde se fazia esse jogo, que o quartão passa de mãos para mão e que o partido tem que pagar uma herdada. Eram os copos, bem assim. Então, portanto, ao pé de uma tasca, de uma taberna, iam passando de mão em mão os quartões, e ainda hoje é assim, e quem tinha a infelicidade de o deixar cair tinha que pagar o vinho, não é? Era assim mesmo, e até convidavam, chegavam ao pé das tabernas, convidavam o patrão da taberna, ou o dono, o homem que estava atrás do balcão, para vir jogar, para ele se sujeitar também ao jogo, e depois até havia aquela malandriça, às vezes, mandar o quartão, em vez de mandar direitinho para eu procurar agora, mandavam-no enrolado e depois, claro, com mais alguma dificuldade, e às vezes alguns até se prestavam mesmo a deixá-los cair para levar o pessoal todo à taberna e beberem à beira de borda. Aquilo era a toque de vinho, e ainda hoje é um bocado. É assim. Então, mas as diferenças que existem hoje se passam por as quartas ou os quartões são comprados, já não são. Há um grupo já de pessoal que vai passando, agora já há muitos jovens nisto, e até agora, hoje até já se vê miúdos destas escolas, porque entretanto os tempos são completamente outros, os miúdos então trazem até umas infusasitas pequeninas, só para criar o espírito de terem já esta tendência, que às vezes até vão a jogar o quartão, vão quase entregar o polo na mão do outro, nem o atiram pelo ar, praticamente, essas crianças. Mas os jovens, estes jovens que se juntam ainda, com alguns ainda já mais entrados, mas ainda novos também, mas tudo, pessoas, os mais velhos estarão para aí nesta altura, que andam nestes jogos, têm para aí 50, 60 anos, 60 e tal, mas já vai aparecendo muita juventude que, pronto, que segue esta tradição do jogo do quartão, e é isso. Isso é, depois do tal almoço, o pessoal já está preparado para isso, já está o carrinha com os quartões, o pessoal sai dali, começa ali, agora normalmente é ali mais ou menos em frente do Clube Agrícola, que o pessoal se junta, há sempre ali um chefe, um mais antigo, que é o comandante daquilo, depois vai passando este testemunho aos outros e já vai havendo pessoal, e depois juntam-se ali 15 ou 20 à volta, ou 30, que agora já muita rapaziada, e depois vão passando os portões. E aquele que deixar cair o portão já sabe que ali na tasca paga a herdada.
É uma tradição. Como estava a dizer, que muitas vezes é o próprio dono da tasca que deixa cair o quartão quase que propositadamente para pagar, digamos assim, aos outros, não? Há casos assim, porque hoje, por exemplo, chega-se, por exemplo, ao pé da Câmara e solicita-se ali com aquela algazarra, com aquele barulho, com o ambiente que é criado ali, solicita-se ali a presença do Presidente da Câmara, que vem acompanhar. Ele, por acaso, este ano até almoçou lá e andou com eles, este que é hoje Presidente da Câmara, que é o Paulo Queimado. Mas noutros tempos mesmo, no tempo de Sérgio Carrinho e tal, chegavam lá, faziam um barulho, ele estava lá nos gabinetes, vinha cá fora, e depois punham-no ali no meio e tiravam, a malta tirava tudo à espera que o Presidente deixasse cair o portão. Ele, quando era novo e estava nas postas da faculdade, ele não deixava cair com a facilidade. Agarravam, abraçavam, defendiam. Mas depois também, quando via que a coisa, ele se calhar mesmo também não se esforçava tanto para apanhar e já sabia que dali a rapaziada ia toda a beber à custa do Presidente. Sim, era uma tradição antiga e que ainda hoje passa por ser assim um bocado. Esta é uma organização, sempre foi uma organização do centenário Grupo Dramático Musical da Chamusca, ou é de particulares também? Não, isto de antes não era isto foi sempre no princípio uma coletividade. A coletividade que era praticamente rainha, porque a Chamusca foi sempre uma terra essencialmente agrícola, era o Sporting Clube Chamusquense, porque aqui havia, naquele tempo, as coletividades eram as casas onde o pessoal se encontrava, não havia nada, porque as pessoas nem tinham água em casa, nem tinham luz em casa, nem tinham conforto em casa, e deslocavam-se às coletividades, quando havia baile, quando isso, era onde as pessoas se juntavam, até antes de haver televisão e tudo isso. Estou a falar já no tempo, no princípio, ali nos anos 50, mais ou menos, antes mesmo da televisão ter começado. E então, ali mais ou menos, ali da zona do Sporting, havia logo ali, juntava-se logo aquele pessoal que era mais agrícola, era mais, pronto, as coletividades até lá, até eram classificadas. O Sporting era dos homens do campo, dos cavadores, dos lavradores, o Sport Chamusca Benfica era dos operários, e os outros já eram dos patrões, dos donos das empresas e mais não sei o que, quer dizer, havia tudo assim umas classes sociais. Hoje não, hoje isto tudo acabou, e hoje é o grupo, hoje já há algum tempo para cá, é o grupo dramático musical, e hoje lá que eles não se cansem, que ainda mantém alguma, porque as outras coletividades, então, acabaram, fundiram-se, fizeram fusões e uniram-se e não tem nada a ver. Temos aqui um clube de basquete, temos uma União Desportiva da Chamusca, mas aquela coletividade com o espírito de desporto, cultura e recreio, que era o lema das coletividades daquele tempo, hoje não é tanto assim. É um bocado diferente isso, mas continua a história do jogo do quartão. A Chamusca, hoje o Carnaval, a Chamusca aqui ali nos anos 80, 70, a Chamusca foi famoso também nos carnavais. A Chamusca tinha carnavais que havia aqui uma comissão de carnaval naquele tempo. Fizeram-se grandes carnavais e até trouxemos aqui algumas figuras públicas que chegaram a ser aqui reis de carnaval nessa altura. E a Chamusca ia, por exemplo, a Torres Vedras, àqueles caras que eles punham de lado, recuperavam e fazia-se um carnaval. Bem, o carnaval hoje, o carnaval que foi criado em princípio, também não tem nada a ver com estes carnavais. Torres Vedras, da Ovarda, aqui e da Clá, já é uma coisa evoluída, já depois do princípio dos anos. O carnaval era uma brincadeira, toda a gente estava à espera do carnaval para brincar, até mesmo logo a partir do dia de São Vicente, que era o dia em que começava o carnaval. A gente andava logo ali mascarado, ia aos palheiros onde as mulheres ripavam, aparecia sempre umas máscaras, toda a gente ia ver se descobria quem era aquele fulano mascarado que ali havia. Era um carnaval diferente. Estes carnavais, depois, isto ganhou uma forma industrial e turística, pronto, que não tem nada a ver com os princípios do carnaval, que deu aso a tal este jogo do quartão inteiro do Galo. Entretanto, as coisas foram-se modificando, foram acabando, foram melhorando, foram-se renovando. Então, o carnaval que nós hoje vemos, na maior parte das terras, é já muito inspirado no carnaval do Brasil, não é? Claro. Mas na Chamusca, hoje em dia, tirando a quarta-feira de cinzas, não há grandes festejos carnavalescos. Agora, pois há poucos anos para cá, não, depois desses carnavais que, entretanto, acabaram por aqui, porque aqui até havia, não quer dizer que, por exemplo, Alpiaça, Almeida e tal, que não possa ter ainda alguns lampejos de carnaval melhores que os da Chamusca, mas a Chamusca deu cartas aqui na região do Carnaval da Chamusca, mas isto
Aí estou a falar nos anos, se calhar até na altura do 25 de Abril, nos anos 60, 70, que eram aí, havia-se, o Carnaval era uma atração que tinha para muita gente, mas pronto, era a tal história dos cocotes, dos grainha e destas coisas que havia, e se brincava assim, mas hoje, como o senhor diz, e está a dizer, bem, o senhor Francisco, é que hoje o Carnaval, praticamente na Chamusca, resume-se ao jogo do Portão, que a malta vai almoçar, nesta casa, o Grupo Dramático, é a única atividade que ainda se mantém de pé, no Grupo Dramático Musical JNP, é aí que se fazem os almoços, que a malta se junta com os grelos, com as batatas e tal, bebem uns pins e tal, depois perto dali é que sai tudo, agora mandam até fazer t-shirts já alusivas ao Carnaval, e aquela rapaziada toda equipa-se, pronto, e segue-se a tradição, e anda muita gente a ver esta malta, e os miúdos novos também já são incentivados para isso. E eu que sou um velho, digo assim, olha, ainda bem, também, o ano passado, este ano, também lá fui, também andei lá a observar, claro, também já não posso passar muito disso, mas, por exemplo, o ano passado ainda lá fui com o meu neto, que é o filho onde eu estou, aqui, na casa que eu estou aqui em casa do meu filho, o meu neto que agora está a trabalhar também hoje, este ano não foi, porque também nasceu do emprego e fez bem, experimentar a vida, mas também acompanhei isso o ano passado, e o ano passado tinha 81 anos, agora tenho 82, é a vida. E fez muito bem e faz muito bem. Mas, então, quer dizer que a quarta-feira, já falámos mais ou menos, mas sistematizando a coisa, a quarta-feira de cinzas na Chamusca começa cedo, pelas 9 horas, ou agora assim, quando vão preparar, os homens vão preparar o almoço dos grelos, não é? Pois, é logo começada, logo na véspera já é posto os bacalhaus de molho, aquelas coisas, que aquilo é quantidades, porque aquilo são capazes de almoçar ali umas 70 ou 80 pessoas dentro daquela sala, que é a sala de baile do grupo musical, é a atividade que nesta altura está a sustentar esta tradição, que é uma tradição, uma velha tradição da nossa gente, e ainda bem que não acaba, ou que não deve acabar, pelo menos enquanto eu cá tiver, que não gostava que acabasse, e também me parece que não, vejo muita gente a querer fazer a sequência desta tradição, e ele dar-lhe vida, e eu incentivo-os também nesse sentido. E então, de facto, é isso, logo na véspera era preparado os grelos, as batatas, o bacalhau de molho e tal, depois no outro dia há uns mais assim, uma rapaziada assim, um pouquinho mais para lá, por volta dos 50 anos, a malta já assim de meia idade, que faz logo aqueles caldeirões de comida, e a malta vai ali, cada um te leva um prato, um garfo, uma faca de casa e um copo, e pronto, ali vinha, come-se, e depois joga-se o portão. Mas o almoço é sempre bacalhau com batatas e grelos, porque vinho, não é? Até eles chamam o almoço do grelo, porque chamavam o almoço do grelo, porque era ali que eram os grelos, é o grelo com batatas e bacalhau, pronto, e é assim, e a malta vai ali, pronto, chegou ali, metem-se em fila, está lá o outro a aviar, lá a rapaziada, os cozinheiros, os ajudantes da cozinha, isto mobiliza muita gente, e também já faleceram alguns que tinham um dedo para esta cozinha, e que faziam aqui bons almoços, que até hoje ainda se lembra assim, faz cá falta, por exemplo, estou-me a lembrar de um que chamámos o Faísca, que era uma figura também da terra, e que tinha um dedo para a cozinha também, e esse faleceu agora, um ano ou 2 ou 3 aqui atrás, mas já há sempre quem continua isso, pronto, e isso, vão uns, isto é como os alcatruzes, vão uns e ficam outros, é assim a vida. Portanto, então o almoço é sempre feito por pessoas que estão habituadas a isso já? Sim, é tudo malta ligada. É tudo malta ligada a tudo isto, ao Interdugal e ao Interdugal, ao jogo do Portão, e depois, por fim, o Interdugal também já não tem o mesmo impacto, mas ainda há por ali umas brincadeiras, ainda se diz para ali umas coisas. Mas só para terminarmos o almoço, quem é que vai almoçar? São só as pessoas que vão depois jogar o jogo à tarde, ou são pessoas da Chamusca? Não, ou são até pessoas de fora também? O pessoal inscreve-se. Normalmente a malta que se inscreve já é a malta que ou vai ou gosta de que aquilo que haja. Como eu, por acaso, este ano não fui, mas ainda o ano passado fui, depois também ainda participei, porque andava com o meu neto, ele incentivava-me e tal, ainda me atiraram uns portões, alguns com malandrice, e eu fui agarrando até que deixei cair algum, e depois também tive que pagar. Mas este ano não fui. Mas está lá muita gente que vai almoçar, inscreve-se, paga, não sei, 15 euros ou coisa que valha, não sei, também agora estou a falar de cor, mas é mais ou menos por aí. E depois não quer dizer que joguem, são capazes de andar por ali a observar, a deslocarem-se atrás da rapaziada, ou irem preparados, olha, eles agora vão para a tal parte, agora vou à taberna do
quer dizer, as tabernas já são poucas, mas agora vão ao Café do Campino, agora vão ao Santa Maria, estas tabernas ou estes sítios onde se petisca, onde se come, onde se bebe, e ainda vão assim, e até casas de indivíduos que fazem questão também de ter o seu petisco ajeitado para quando o pessoal do Quartão passar, abrem as garagens e tem uma mesa posta com pratos de chouriço, presunto, azeitonas, vinho, cerveja também, em alguns casos, gasosa, tudo isso, pronto, é essa pesqueira que a malta aprecia, que gosta. Então é nas tabernas de negócio, mas é também nas adegas privadas, cada um faz isso. Também há sempre gente, até havia agricultores, pessoas que ainda têm terras agrícolas, e alguns até já da minha idade, ou assim, e a malta diz, temos que ir acima, vamos lá ao bairro, e está a casa do Tonho Guita, que é uma figura, também um homem, por exemplo, naquela casa, não sei, este ano ainda não perguntei, porque eu também me desloquei um bocado a observar aquilo, mas depois tinha que subir aqui para a ladeira do barro, que é aqui mais ou menos, aqui nesta zona onde o meu filho mora, é ali mais para aquele lado, mas é cá em cima já, numa parte mais elevada da vila, e ele lá tinha sempre quando a malta, olha, vem a malta do Quartão, abre a garagem para aqueles portões grandes, que eles têm carros e tratores e tal, tirava lá as alfaias para dar espaço para o pessoal, chegava ali, tirava um martelo de chouriço, bebia um copo, tirava uma azeitona, pronto, e era assim. Era e ainda continua a ser. E já se vê, ainda bem, já se vê muita rapaziada, ou vê-se muita rapaziada nova que pronto, é claro, isto também é feito à hora do trabalho. Alguns têm trabalho, ou ajeitam o sítio onde trabalham para dispensarem a quarta-feira, ou faltam, ou estudam, mas há aqui uma rapaziada, 18, 19, 20, esta juventude, que são os homens da manhã e com levar este mundo, oxalá que leve isto para melhor, é esta malta toda que, pronto, faz questão disso e pronto. E há sempre um copo ou outro que se bebe e que às vezes se sente que a malta é entornada e a gente vê logo quem é que está entornado e quem é que vai à balança, quem é que balança. Acontece, mas já disse, portanto, que a participação é dos mais velhos, é dos de 50 anos essencialmente, mas também dos mais novos, sim. Mas mulheres não, então continuam a não ter a haver mulheres, ou agora já? Não, mas já se metem, já se vão metendo, e são as tais aberturas, ou as tais exceções que têm havido, já se vai metendo de vez em quando uma destas raparigas, porque entretanto a vida modificou-se completamente, não é? Os homens, nem as relações dos homens, a aproximação dos rapazes com as cachopas, hoje não tem nada a ver com o tempo, com o meu tempo, por exemplo, não é? Nem pouco mais ou menos. Quem era um indivíduo que estivesse a mexer nas mãos de uma cachopa, olha, estava logo enrascado. O senhor não é desse tempo, o senhor tem a idade de ser meu filho, mas pronto, de qualquer maneira é assim, era assim. Hoje não, hoje eles vão para o bar, vão para aqui, antes era tudo diferente, isto era tudo diferente. E já de vez em quando metem-se lá e eles não fazem parte, não são efetivos a jogar o Quartão, mas esporadicamente estão ali ao pé e dizem, agora esta vai para a Maria, ou vai para a Bela, ou vai para a Diolinda, aquela que lá tiver, e então eles agarram, deixam cair, normalmente até também nunca os mandam assim com muita força, para eles também fazerem, ficarem contentes, e pronto, e brincam assim também. Mas normalmente isto era um jogo de homens, a tradição disto era um jogo de homens como se eu puser aqui, por exemplo, tinha aqui uma coisa do Dr. Matias Coelho, não sei se dá para ver aqui, se calhar não dá. Se calhar não dá. Mas percebe-se a fotografia, sim. Percebe-se. Sim, está a ver, isto já foi, isto foi há um horror de anos já, isto era ali perto daquela zona até mesmo ali do Clube Agrícola, e ali está aquela rapaziada que nem andava cá fardada com t-shirts nem nada, e para lá havia aquelas vias que nem todos eram cartões, havia ali uns potes e umas coisas, era tudo aquilo de barro que se podia partir e que dava asa a uma pingola. Era o que havia e podia-se beber um copo à conta e era o que era importante. Não é? Agora é cartões e agora fica logo nos fundos, porque a malta agora paga logo, eles que jogam agora, há um que leva uma infusa que é uma quarta mais pequena, que a gente chama infusa, uma quarta, e há um que vai logo ali, também vai só de apoio, e anda por ali também a pedir e coisa, e a malta chega ali, eu por exemplo, estou ali a ver, eu chego ali, pego €1 ou €2, ou uma nota de €5, e mete-se ali para dentro, e aqueles que jogam, aquela malta que joga, que são os efetivos, todos contribuem porque se têm que comprar os cartões, que antes aquilo
Agora há um leiro ali para a zona de, não sei se é ali perto de Vila Nova de Ourense, eles têm para ali um indivíduo qualquer, um barquinho, uma coisa qualquer, que fabrica já cartões, põe no cartão na chamusca. Então, quer dizer que essas festas, esses eventos, são financiados, no fim de contas, pelos próprios que vão participando. Sim. E que vão dando uma determinada quantia para que isso possa ser sustentável, não é? Sim, exatamente. E fica assim um fundo, porque depois aquilo, eu por acaso até andei lá também a observar aquilo, depois até vinha a falar com o presidente que ele veio até ao grupo, vinha a falar com o presidente do grupo, e ele dá-me a dizer, a direção no gabinete de direção tomam conta desses fundos que são angariados de um ano para o outro, mas há uma comissão específica daquela rapaziada que vai dar de seguimento àquilo. Tem sempre o apoio, neste caso, da direção do grupo, por enquanto eles não se cansarem. Eu sei lá que não se cansem para estas coisas não morrerem, mas eu dá-me ideia para a amostra que vejo aí desta rapaziada toda e até destes miúdos e desta malta toda a participar nisto, que isto que eles estão... Continua. A chamusca hoje é isso, é o carnaval já no fim do carnaval, porque a quarta-feira de cinzas como era previsto, era um fim de ciclo, e esta coisa dos partir os cartões também era cartões já usados e não sei o que se jogavam a origem disto, se jogavam entre eles, com o fim de acabar com os cartões e ao mesmo tempo eram os copos, porque entretanto, normalmente o que iam destes cartões eram cartões com alguns defeitos, ou com alguns talos, ou com uma racha, ou não sei o quê, e também era um ou outro, para a malta ter mais um cartão, coisa que se era gamado, que era roubado lá do vizinho e tal, e às vezes também dava as suas discussões e aquela... Fazia parte. Aquela linguagem do século passado, do princípio do século passado. Bem, então imagino que o jogo do quartão vai acabar lá já para o final da tarde mesmo. Sim, acaba já com as luzes acender-se, porque isto também, o almoço, é para ser à uma. Normalmente é à uma. É à uma e tal, mas a coisa nunca... Quando eles começam a jogar o quartão, são praticamente 3h30, 3h30, ou assim, já almoçar e não sei o quê, 2 horas, 3 horas, nunca começa antes. E depois dar a volta. E agora já não se dá a volta tanto porque é tal história, porque a chamusca tinha em cada rua praticamente uma taberna. Era a taberna daqui, daquele desde a Lagarteira à Pai de Pele, que é as zonas norte, sul e norte neste caso, da chamusca, se calhar havia aí umas 20 ou 30 tabernas, e agora a maior parte está fechada porque não há tabernas, e acabam-se e pronto. Acabam-se os taberneiros e acabam-se os tabernas, até os cafés e tudo. Então, e aqui onde é que entra depois o Enterro do Galo, que não tem nada de Enterro do Galo, que é um nome, que é só o nome deste evento, não é? Até era chamado Enterro do Galo, era Enterro do Galo porque é tal história, isto já se perde nos confins do tempo, isto já é do princípio também. Este Enterro do Galo, eu comecei a acompanhar isto de princípio, acompanhei mais, eu estou a falar do quartão para aquilo que eu sei, e para aquilo, pronto, porque eu também trabalhava, era tipógrafo, trabalhei na tipografia, fui para lá trabalhar com 11 anos, e eu também à quarta-feira também não saía do trabalho à tarde para ir jogar porque perdia e também fazia falta o pouco que ganhava, porque a família era pobre, a minha casa também se vivia do pouco que a gente ganhava e não ganhava nada praticamente, e eu também muitas vezes, agora para o Enterro do Galo, e como eu tinha algum jeito para fazer lá umas quadras, uns versos, umas brincadeiras, que eles ainda hoje me perguntam, eu tenho lá uns sobrinhos que são filhos do irmão que faleceu, esse é que era um bairrista, esse é que era um indivíduo do Galo e do Quartão, que esse é que não falhava nada, e dos copos, também não falhava nada, também dava lições de copos a toda a gente. E se calhar até acabou a vida levou mais cedo que a conta, morreu no novo, e também se calhar isso teve um bocadinho de influência, mas isso agora também não é, para aqui não interessa muito. Mas eu digo, esses sobrinhos meus e tal, que estão lá também, e o genro desse meu irmão, que também lá andava com o Quinco, lá que são também já malta com os 60 anos ou à volta disso, e os filhos, havia um disse, tio, olha que eu preciso que o time faça aí umas quadras para o Enterro do Galo, pois eu lá engendra para lá qualquer coisa e tal, e pronto, mas naquele tempo eu escrevia e cheguei a ser o padre, porque o Enterro do Galo era diferente, esta malta do quartão normalmente pegava no Enterro do Galo, a malta saía do quartão e já sabia, olha, temos o Enterro do Galo à noite. Depois no Enterro do Galo juntavam-se mais alguns e eu tive responsabilidade de fazer, então esse meu irmão Custódio
Sim, pá, ó Zé Aranha, vamos chamar esse Manuel Zé Aranha, ó Zé Aranha, pá, então já escreveste alguma coisa? É pá, tens que escrever isto, é que se não fores tu, já... É, pá, eu tinha um bocado de coisa e andava a pau do que é que se passava por aí, e depois íamos pôr ali, também ainda tive alguns amargos de boca com alguém por falar, mas nunca falava diretamente, mas percebia-se com quem era e as pessoas, se parece mentira, estás tão bom rapazinho. Mas essas quadras, portanto, eram quadras de escárnio e maldizer, não é? Mas que eram uma crítica social, política. Social, política, baseado sempre, ou quase sempre, também nas relações dos rapazes com as raparigas, dos namoros, delas que deixavam os manos. Aquilo havia sempre ali. E depois a coletividade, quer dizer, o Inter do Galo tinha aquela lenga-lenga toda que era falada e tal. E a gente começava logo por um introito em princípio, começava por ali por dizer, por exemplo, quando começou a aparecer cá começou-se a vender pão aqui na Chamusca, que veio cá para cá um padeiro de Alcavalos, havia ali um senhor, um Helder Ribeiro, que fez uma entrada, que era um A5, metade de um A4, e escreveu ali umas linhas, para depois dar entrada ao Inter do Galo. Aquilo em relação ao Portão já estamos falando, não é? Já estamos... Sim, sim. Já percebeu mais ou menos, não sei se que eu possa explicar mais alguma coisa, mas é dentro disto, as continuidades, isso está mais ou menos entendido, não é? Sim, do quartel já está, estamos agora no Inter do Galo. É um bocado exclusivo, é exclusivo, eles têm vaidade, e quem é da Chamusca e sente a Chamusca e tem o garrismo, tem uma certa vaidade de ser praticamente exclusivo da Chamusca, embora não tenha já o espírito tão real mas não tem o real porque o tempo também não tem a realidade do outro tempo, porque não tinha. Isto é mesmo assim, é evoluções dos tempos e tudo isto muda. Em relação à história do Inter do Galo era assim, mas começava-se logo ali para... Juntavam-se a malta, vinha a malta do Inter do Galo, a malta ali fardava-se, os acompanhantes fardavam-se levavam os lençóis para fazer de acompanhamento, o galo era enterrado, o morto era posto numa escada que servia de padiola e levava-se até à sala, os bailes paravam, porque aquilo era sempre uma... Mas era um galo de madeira, não é? Era um galo, era um que fazia de galo. Tinha enfiado pela cabeça abaixo um galo, que ainda há essa carapuça, quer dizer, era o galo. E era o padre que levava um livro, onde o livro, normalmente até conheço que era um livro de caixa e tal, mas onde vinha... E depois era o sacristão, que levava um caldeiro com vinho branco, normalmente, vinho branco e tal, e depois salpicava-se o pessoal, as mulheres, aquilo tudo estava tudo certo para saber as calhandrices, desde que não lhe tocassem a elas, coisa. Agora, quando tocava a elas ou aos filhos, quem participava naquilo como eu participei muita vez, às vezes tínhamos que justificar, mas pronto. Mas também... nessa parte com as famílias, com as pessoas, talvez não houvesse problema. Mas na parte mais política, como é que isso se passava antes do 25 de Abril com a censura? Pois, mas aí é que está... Isso era preciso um cuidado para até mais... Nós, quando íamos... Como eu escrevi muito, e tenho lá para casa ainda para lá algumas coisas feitas desse tempo... A guarda, tínhamos que ir antes lá dizer o que é que, se tínhamos alguma coisa se tínhamos alguma justificação a dar em relação ao que íamos dizer, e até queriam ver o que é que lá estava escrito para saber se havia uma situação que brigasse com a política. E eu lembro-me que estava, quando foi o 25 de Abril, foi no 25 de Abril, mas no outubro do ano anterior, foi um mês em que a oposição teve espaço, foi autorizada a CDE, como era naquele tempo, onde estava o Mário Soares, a Maria Barroso e alguns aí aqui da Almeida, tem o Bento Sampaio e outra rapaziada, e ali de Alpiaça, aquele que morreu ainda não há muito tempo também, que era uma malta. Alpiaça então era uma terra, Alpiaça e o Poço era uma terra terrível em termos de oposição ao regime, e o senhor sabe disso muito bem, deve saber com certeza. E eu lembro-me que nesse outubro havia um fotógrafo na Chamusca que era irmão de um que trabalhava na tipografia comigo, e a gente na tipografia era tudo malta, eles lá até recebiam o Avante, que nem sabia o que era o Avante, nem sabiam nesse tempo. E então esse fotógrafo
da Chamusca era da oposição, era irmão do Gonçalo Cavasso, que era o tal que trabalhava na tipografia, que era o homem mais esclarecido politicamente e que tinha tido já grandes problemas, até perseguições da PIDE e não sei o quê, como havia lá em Alpiaça, ali com os Álvaro Brasileiro e outros mais que por ali havia. E então, quando foi nas eleições, na eleição da Assembleia Municipal da União Nacional, para a União Nacional houve uma oposição, uma lista de oposição. E o amigo Zé Cavasso, que era um que juntava a malta e que falávamos à meia boca, isto temos que derrubar, não é temos que derrubar, este gajo, não aparece ninguém que deve botar isto e tal, ainda pensava na Revolução de Abril. Ele estava lá, o presidente da Câmara da Chamusca daquele tempo, sabia que ele que era um de esquerda, que era um indivíduo que também incentivava aí a malta, que se reunia assim, sabia ou calculava, sabiam que eles sabiam, porque a malta era espiada também pela PIDE e mais não sei quanto. E então o tal amigo Zé Cavasso estava lá porque era fotógrafo, tinha uma casa de fotografia na Chamusca e os inscritos eram só os estabelecidos. Os industriais ou os comerciantes é que estavam recenseados, não eram os tipógrafos como eu, que era um empregado, embora naquela altura tivesse praticamente 30 anos, a coisa que eu olho. Mas não eram só os patrões, os donos das oficinas, os donos dos comércios, tal, e ele, como tinha uma casa de fotografia, ele também era recenseado. E logo o Presidente da Câmara, Manhoso, quando chegou ao fim, viu que ele que não votou, porque entretanto a oposição não foi havia uma oposição para poder concorrer, mas entretanto, com a evolução do mês das manifestações, acabou por, aqui na Chamusca, por exemplo, só ia à lista da União Nacional, que era afeta ao governo. E o outro amigo Lopes da Cor, o Presidente da Câmara, disse: então, o senhor se acabasse, tu já votou e tal. O senhor engenheiro, ainda não, estava lá, mano. E ele foi votar a coisa. E depois ele soube disto. E eu fiz uma quadra que era assim: foste sempre ponta esquerda até o jogo começar, mas mudaste para a direita para não perder o lugar. O gajo depois, aquilo estava a estar a entrar comigo, que a malta foi dizer: olha, agora eu já te pisou os calos. Mas isso era tudo feito, quer dizer, eles também não eram capazes de perceber que isso tinha uma coisa, porque, olha, o ponta esquerda era da equipa de futebol e mudou para a direita, que era para não pôr na rua, mas era um bocado. Isso foi lembra-me agora, de repente. Mas teve várias vezes textos seus, quadras suas censuradas, não? Tive algumas que, na altura que a gente lá ia, que eles disseram: em vez de pôr aí liberdade, põe sociedade, ou põe, em vez de pôr. Eles, quando diziam logo: não, o pessoal quer a liberdade, o pessoal quer viver a liberdade, quer viver a sociedade e tal. Quer dizer, trocavam logo em alguns casos, mas também não era muito. Porque normalmente isto resumia-se mais a entrar a malta pisava no Inter do Galo, a gente procurava pisar mais nos calos, chamamos-lhe assim nesta linguagem. As pessoas, os namoros, os maridos que tinham amantes, era assim um bocado isso. Era também sempre um bocado a fugir assim para os jogos, mas tive várias, e tive algumas pessoas. Eu tenho, por exemplo, quando começaram a aparecer, naquele tempo, as mulheres não usavam calças, no tempo, estou a falar do tempo dos anos 50, ou assim, saias, né? Os homens é que usavam calças. E houve uma altura que começaram a aparecer as cachopas com coisa na cabeça, uma coisa redonda, um efeito na cabeça, um tipo de um chapéu, mas era aquilo que eles chamavam-se um kiko e tal, e as mulheres, as velhas, diziam: olha, aquela anda com um punico na cabeça e tal, anda com um punico na cabeça. Lá ao pé de mim havia lá uma que tinha: estás bom, não sei, que era o senhor Frontal, que era um labrador também, e a senhora também tinha muita cagaça, cara, pouco não sabia, mas tinha mais dinheiro que a minha mãe e que as outras, que eram mais coisas, era assim muito importante. E então eu fiz um comércio com ela, comprou um coisa dessa à filha, as mulheres aí assim, naquela maneira de criticar, começaram a dizer: olha, fulana tal, e aquela Helena também já anda com um punico na cabeça e tal. E depois eu fiz uma quadra e ela depois no outro dia veio ter comigo. E eu disse: não, isto não é consigo. E então eu fiz uma quadra à miúda que era assim: diz a filha para a mãe: quando me compras um Kiko, responde-lhe esta e bem, põe na cabeça ao penico. Depois ela no outro dia:
aquilo podia que aquela minha Marilena e tal. Não, era, olha, eu nem pensei nisso, não. Pá, é eles que acham os pais ou isso, pá, é quem calha e tal. Era um bocado assim, pronto. E outras mais, não é? Então, e hoje as quadras são também nos mesmos termos ou são mais politizadas? Pois agora, claro, entretanto o Inter do Galo teve essa força toda, porque a malta também estava deserta, porque havia bailes todos os dias de carnaval. Segunda, terça, segunda, havia às vezes até o sábado, mas domingo, segunda, terça e quarta, para o Inter do Galo, havia bailes nestas quantidades, pelo menos no Benfica e no Sporting, deixa-me o Sporting, que não se esquece. Havia sempre bailes e a malta estava sempre à espera do baile, do último baile, para o Inter do Galo, que quando chegava à meia-noite, porque entretanto a partir da meia-noite começa a quaresma, acaba o carnaval, e aquilo era mesmo o Inter do Galo, era o Inter do Entrudo, chamava-se o Inter do Galo, era o Inter do Entrudo. O Entrudo é que neste caso usava-se o termo Inter do Galo, era o Galo, porque era Entrudo. E depois a malta despominava para ali coisa, falava daquilo que coisa, e depois havia um refrão que o padre, por exemplo, dizia: onde é que está o canalha? E depois dizia o sacristão que levou o fardo da palha, porque houve uma altura uns gajos desapareceu um fardo de palha, e depois o gajo que foi o canalha que roubou, e depois outros, o rapaz só vai pescar e ela tem que ir para outro lugar. Havia assim umas coisas assim, pronto, brincava-se assim. Com muitas coisas, agora não me lembro de muitas, mas também ainda me lembro de algumas. E naquela altura estava toda a gente deserta para o Inter do Galo, porque mesmo o Dr. Matias Coelho, que fez este caderno, foi publicado em 1980, em 1986, que é o Carnaval, e que eu teve aqui também para me socorrer aqui de algumas coisas, e naquela altura ele ainda falou comigo também, em relação ao Inter do Galo e tal, para eu dar algumas informações, mas ele procurou, que ele é professor de História, procurou raízes para poder, com mais profundidade e com mais realidade, falar tanto faz do João do Portão como do Inter do Galo. E eu agora, antes de falar com o senhor, também tive um bocadinho ali a reviver, a lembrar, para ver se não me esquecia de muita coisa. E então, naquele tempo, a atração era o Inter do Galo. O Inter do Galo juntava-se ali o pessoal, e as mulheres, aquilo tudo, estava tudo ali à volta, assim que chegava à meia-noite, tudo chegava para o lado, entrava aquele conjunto de rapaziada, uma viúva a chorar para o marido, meu querido filho, e tal, que era o Galo, que tinha morrido, e tal, o morto deitado no coisa com tapado com o olho, o Galo, o padre, e o sacristão, mas verdade, o vestido a padre, como eu fui algumas vezes, o sacristão, para acompanhar também, para salpicar a malta com o vinho e tal, ali à volta. E era o Inter do Galo, tinha essa força toda. Mas hoje ainda é o mesmo estilo de quadras ou são mais politizadas? Não, hoje até eu já tenho observado e até digo para os gajos: vocês desvirtuaram isto tudo. Então selecionava as quadras, eu fazia ali umas 70 quadras com algum jeito, e agora eu usava os 2 por 3, mas eles mesmo entre uns e outros que fazem aquilo que é assim, que é assado, aquilo de sempre um bocadinho a fugir para o jocoso também, porque há sempre aquela maneira de a gente poder usar umas palavras sempre com um segundo significado, que é mesmo assim. Eu lembro-me perfeitamente que havia aqui um par de namorados, a gente brincava muito no carnaval, até havia indivíduos que sabiam que agarravam lagartos e coisas no campo, mas a sério, e atavam-nos já as lapelas do casaco, iam dançar com as cachopas e davam lá os lagartos, e a malta assustava-se com aquilo, não é? E eu ainda me lembro de havia lá um par de namorados que andavam sempre agarradinhos, ela sempre com a mão de baixinha e tal, e depois eu lembro de fazer uma quadra, também a pessoa depois também veio ter comigo, e estar comigo contigo, olha, eu não sabia que fazias isso. E então ela disse assim, deixa eu ver se eu me lembro, aquela quadra do coisa, o bicho é para assustar, mas talvez o lagarto é para assustar. Não interessa. O bicho é para assustar, mas talvez por não dar tacho, há quem agarre lagartos a meter a mão por baixo. E então, aquela história ficou por coisa. Há quem agarre lagartos a meter por baixo. Pronto. Era aquelas coisas que o pessoal gostava. Quando calhava a eles, não gostavam muito. Mas estavam sempre desertos, ficasse outro ano. Hoje não, hoje aquilo é. Hoje chegam para ali, bebem uns copos, escrevem, lembram-se de escrever a todo dia. Aquilo hoje nem tem o impacto, nem a atração que tem. Enfim, as pessoas de antes também não tinham muito como se divertir,
E hoje têm tudo, vão para os fatos para ali, vão para ali, têm carta, têm aquilo. A oferta é muito e está mudado. Agora ainda se mantém essa tradição, mas até realmente assim, algum espírito ainda com mais força é o jogo do Portão. E há este enterro do Galo, que é até também feito lá na coletividade, porque é lá que há o baile de Zé. E a leitura do testamento é isto que temos estado a falar, esta questão das quadras, ou é outra coisa? Não, é isto normalmente é isto. A gente começa logo por chamar excelentíssimos calhandreiros, alterníssimas alcoiteiras, quer dizer, começamos logo ali por coisa, porque os calhandreiros vão lá para saber novidades e coisa, e então há muita gente que vai, tem que ir ao Intertugal, ver o que é que vai lá dizer hoje. Ainda falaram naquilo, ainda falaram no outro, era sempre isso. E depois há ali o introito e tal, que se fala e tal, antes agora congela-se tudo, o que é que agora há para aí, com tanto congelamento, há gente que nunca descongela, quer dizer, há umas coisas assim, era feita assim uma história qualquer, depois entrava-se na linguagem das coisas. Por exemplo, quando as cachopas começaram a usar mini-saia, o mini-saia, e havia algumas cachopas que valia a pena terem mini-saia, tinham pernas que a gente gostava naquela altura, olhar e então os velhos, naquele tempo, os cachopas, ninguém via os velhos a uma cachopa, normalmente, mas quando começaram a aparecer as mini-saias, e eu também ainda me lembro, e houve uma que depois também calculou, porque começaram a dizer logo que eu tinha estado a entrar diretamente com ela, não era eu que fazia, escrevia, mas não. Que ele disse, não uses tu mini-saia, que não tens pernas para isso. É que enquanto houver presunto, eu não quero ver chouriço. Então era um bocado assim, né? E outra é, aquele meu rapaz é aquele meu namorado é um excelente rapaz. Gosto muito dele para frente, mas gosto mais dele por trás. E então, todas essas coisas tinha sempre um grau assim de brincadeiras e tal, que, pronto, que era para levar a malta também ao enigma, era assim que se brincava o carnaval, e que hoje se resume a estas coisas, e que a chamusca, se deixar de ter o Portão e o Galo, então é que não tem carnaval hoje, nos tempos que correm. Pois, resume-se à quarta-feira. A chamusca também tem estado a perder a embalagem, em termos sociais, porque a malta daqui também vai trabalhar ou vai procurar viver para o outro lado, ganhar a vida no outro lado, que isto não tem nada, praticamente, como também é uma terra que não tem grandes acessibilidades, não tem vias de comunicação com comboios, a coisa que o Vale nunca teve, e tem havido, pronto, não tem havido um cuidado bom de se cativar as empresas e as lojas e tudo isso com estas superfícies comerciais e tudo isto tudo foi morrendo, e pronto, havia barbeiros agora praticamente, sapateiros deixaram de haver, ferradores nem pensar nisso, tudo isto mudou, pronto, e a vida é completamente diferente. Mas o Inter do Galo, o jogo no Portão, e até o Inter do Galo, mas o jogo no Portão e o Inter do Galo, vamos lá, ainda são, ainda são sinais que é bom que não deixe de ser, enquanto eu pelo menos cá tiver. E hão de continuar com certeza por muitos anos. Sr. Manuel José, estamos mesmo a terminar, não sei se tem mais alguma quadrazinha que queira aqui dizer para terminarmos mesmo. Não, eu disse, por exemplo, eles publicaram no Facebook, há um Galo Capão que diz que o Galo agora dia 14, o que é que foi, não é? Vai desta para melhor ou vai para outra vida? E depois eu no Facebook escrevi lá, estava no Facebook, eu respondi lá essa história do Galo Capão. O Galo, antes de ir para o Galo Capão, o Galo, antes de ir para a outra vida, vai ao poleiro, antes de ir para a outra vida, vai ao poleiro desabafar, que nunca viste a tua terra assim de pernas para o ar, porque a chamusca está virada do avesso. Essa é atual. Essa é atual. E isso porque, estava a falar no Galo Capão, porque há realmente uma página, ou um grupo no Facebook, que é o Galo Capão e costuma transmitir, creio que todos os anos, o enterro do Galo em direto. Isso, hoje eu praticamente já não tive oportunidade, fiz lá 2 ou 3 quadras que fui lá levar, que pus lá o Galo, diz o Galo, na hora da despedida, o Galo na despedida diz para as aves desta terra: vou-me embora desta vida, fiquem cá vocês com a guerra, porque foi a guerra dessas coisas todas. E foi uma das quadras que eu fiz, e fiz lá
os buracos, que isto é só curvas e é só altos e baixos e não sei o quê. Houve um investimento terrível aqui aí em Santarém também é um bocado isso. Mas Santarém, que eu ainda hoje fui a Santarém almoçar, que tenho a minha filha que mora em Santarém. Por exemplo, o mercado, a praça de Santarém, que é uma praça icónica, que é extraordinária, que tem um aspecto formidável, também não tem atividade ou nunca mais. A praça de Santarém, até as pessoas, os ricos desta terra, se deslocavam a Santarém ao sábado para se irem aviar também à praça de Santarém. E aqui em Chamusca também tem um mercado que foi um investimento de Donha, e aquilo está lá. Está virado. Tem que fazer também um enterro do galo em Santarém. Sr. Manuel José Aranha, resta-nos agradecermos muito a sua presença neste programa. Foi um programa interessantíssimo, diferente. Se calhar não foi, se calhar fui chato mais, porque o meu filho também me disse: pai, não vais para aí falar muito, e só aquilo de perguntar, e eu, quando começo a falar. Não, é interessante, é com esse seu discurso. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Manuel José. Terminamos assim o nosso programa de Tejanos. Cá estaremos para a semana novamente com outro tema e outros convidados. Está bem. Isso terça-feira vai-se ver no Facebook, não é? Sim, nós depois mandamos, enviamos isso e enviamos o link. Muito obrigado.